fará. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Declare mais uma vez para Ele que você se rasga por inteiro, porque você quer mais e mais da presença do Senhor. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Nós estamos no Santo Jejum da Vitória, que acontece todos os domingos às 8 horas da manhã, aqui na rua Cussy Júnior 325, no centrão da cidade. Estacionamento gratuito ao lado da igreja, escolinha para as crianças e a palavra poderosa. Vamos abrir em Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1. Meus amigos, tem coisa na vida da gente que ou cresce ou diminui. Ou cresce até transbordar, ou diminui até desaparecer. Você quer ver um exemplo? A geladeira nova hoje, as geladeiras atuais, elas nem têm mais gelo. Hoje elas têm aquele sopro, não é isso? É o chamado freezer. Eu não sou técnico de refrigeração, mas eu acho que chama freezer. Antigamente não. Antigamente a geladeira ela trabalhava usando o gelo mesmo, né? Lembra aquele congeladorzinho pequenininho? Não é isso? E aquele congelador ele nunca parava de produzir gelo. Então você só tinha duas opções: ou você produzia gelo continuamente até aquele congelador ficar entupido de gelo, ou você desligava a geladeira e ela o quê? Descongelava. Não tinha meio termo. Tanto é que de tempo em tempo acumulava tanto gelo que nós tínhamos que fazer o quê? Desligar a geladeira para que ela descongelasse. Nós aproveitávamos e fazíamos o quê? Limpávamos a geladeira. Na nossa vida tem muitas coisas que funcionam do mesmo modo: ou cresce e transborda, ou diminui e acaba desaparecendo. Uma dessas coisas é a nossa fé em Cristo. Ou a gente cresce e continua crescendo até transbordar, ou a gente volta atrás e vai diminuindo até a fé desaparecer. Olha o que diz o livro de Lucas capítulo 5 verso 1. E aconteceu que apertando-o
a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Para quê? Jesus já tinha ido à casa de Pedro, tinha curado a sua sogra, mas ainda não havia chamado-o para o ministério. Pedro continuava pescando, Pedro continuava vivendo a sua vida normalmente. Até um dia, o qual ele passa uma noite toda pescando. Quando ele atraca o seu barco, Jesus se aproxima e fala: só um momentinho, permite. Ele entra no barco de Pedro e ele pede para que afastasse um pouquinho, para que ele pudesse pregar para a multidão que estava ali para ouvir a palavra. Pedro, cansado de uma noite de trabalho, permite que Jesus use do seu barco até ele terminar de falar. Quando Jesus termina de pregar, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, pega a sua rede e lança para o lado X do barco. Pedro disse: olha, Senhor, pescamos a noite toda e nada apanhamos, mas porque mandas, eu lançarei a rede. Aqui nós temos o retrato da obra de Deus na nossa vida. Primeira coisa, Ele te chama para uma experiência. Mas essa experiência sempre vai começar com Ele entrando no seu barco. O barco é a nossa vida. Diga comigo: o barco é a minha vida. E quando Ele entra no seu barco, primeira coisa que Ele faz na sua vida é tornar a sua vida útil para o seu reino. Ninguém foi chamado aqui apenas para receber. Nós fomos chamados também para quê? Para dar. Nós não fomos chamados apenas para nos realizar, nós fomos chamados também para realizar. Realizar o quê? A vontade de Deus, o plano de Deus, cumprir tudo aquilo que Ele sonhou para as nossas vidas. Diga amém. A partir do momento que Ele entra no seu barco e encontra em você espaço no teu coração, a palavra dele começa a agir. Você vê que ele começa pregando, e não só a multidão escuta a palavra, mas Pedro também, mesmo sendo dono do barco, ele estava ouvindo o que Jesus pregava, sim ou não? E de repente, o que Jesus determina? Lança a rede novamente. Pedro, como uma pessoa experiente em pesca, há muitos anos desenvolvendo esse trabalho, ele disse: mestre, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Aqui tem um detalhe. Pedro sabia o que estava falando. Qual é o melhor horário para pesca, gente? Cadê os pescadores aí? Os pescadores não vieram hoje? Não é possível. Nem os mentirosos, Diga, está amarrado. Qual é o melhor horário para pesca? À noite. Os barquinhos que vão para o alto mar vão sempre à noite e voltam pela manhã. Quem pesca no rio, pesca à noite. Se coloca naquela moita apertadinha lá e fica a noite toda até dar certo. Pedro sabia que tecnicamente à noite era melhor pescar. Só que tem um porém. Ele foi sincero, e da sinceridade Deus se agrada. Ele disse: pesquei a noite toda, Senhor, e nada apanhei. Em outros termos, humanamente falando, tudo que podia ser feito eu já fiz. Eu já fiz conforme a técnica, conforme a norma, conforme as práticas de experiência. Mas como ele havia ouvido Jesus pregar, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ele pôde dizer assim: mas porque mandas, lançarei a rede. Quando Jesus entra no seu barco e a palavra de Deus entra no teu coração, você está munido de fé suficiente para acreditar na palavra de Deus e viver todos os milagres que o Senhor tem para a sua vida. Diga: eu creio. Mas sem a palavra não tem milagre. Por quê? Porque sem a palavra não tem
Não tem fé, e sem fé não tem milagre. Aqui nós estamos vendo Pedro subindo as escadarias da felicidade. Ele empresta o barco, ele ouve a palavra, Jesus dá uma ordem, ele confirma que humanamente falando aquilo era impossível, mas ele diz: porque o Senhor manda, eu vou lançar a rede. Se Deus te deu a palavra, não tenha medo, vá, porque a vitória é garantida, a vitória é certa. Se Deus disse sim, é sim. Se Deus disse não, é não. Mas o que o Senhor falou vai se cumprir na sua vida integralmente. Diga aleluia. E ele diz mais: porque mandas, lançarei a rede. Versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Olha que maravilha. No versículo 7, vamos lá. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Pedro Simão prostrou-se aos pés de Jesus. Diga: ô glória! O que a gente aprende nesse primeiro passo? Que Jesus primeiro usa o seu barco, para depois lhe dar a palavra. Mediante a palavra, Pedro obedece, e o que acontece? Ele colhe uma grande quantidade de peixes. E o que isso produz na vida de Pedro? Temor. Toda pessoa que está vivendo um milagre por conta da palavra de Deus que foi liberada sobre a sua vida, ela não irá produzir no seu coração outro sentimento que não temor. Não, eu fui abençoado porque eu sou uma pessoa de muita sorte. Eu sou abençoado porque realmente eu nasci no dia, fala um dia aí, numa sexta-feira 13, Deus me livre. Não, eu fui realmente abençoado por conta dos meus olhos azuis ou por conta dos meus cabelos. Não, você foi abençoado porque Jesus entrou no seu barco, liberou a palavra, você creu e a vitória chegou na sua vida. Diga: ô glória! Ele sente temor no coração, e aí o crescimento não para. Por que não para? Como eu disse no início, a fé é como o gelo da geladeira velha. Ou ele cresce e toma conta de tudo, ou ele derrete e simplesmente desaparece. Aqui nós vemos Pedro num crescimento, numa única passagem da Bíblia. Um homem que deixa Jesus entrar no barco, que ouve a palavra, que crê além do possível, e agora, vendo o milagre, ele sente temor no coração, e ele continua crescendo. Posso te dizer algo? Você não vai parar de crescer não, diga amém. A sequência de obras na sua vida vai fazer de você cada dia maior, cada dia melhor, cada dia mais abençoado, diga aleluia. Agora ele diz, versículo próximo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Você vê que ele reconhece que ele é pequeno, que ele é frágil, que ele é necessitado. Fui orar ao monte agora há pouco, e eu comecei a orar, e eu falei: Senhor, eu quero ser o mais sincero possível nessa oração. E eu disse: eu preciso da ajuda do teu Espírito. E a única coisa que eu consegui fazer lá no monte foi agradecer a Deus pela bondade dele na minha vida. Porque se eu estava ali naquele lugar, é porque ele me sustentou, ele me abençoou, ele desconsiderou os meus pecados, ele não olhou para as minhas falhas, pelo contrário, ele me amou. Lembra da canção? Com amor eterno eu te amei. Não vou cantar pirulito que bate de novo não. Com bondade. Conhece Getúlio? Fez a barba, Getúlio? Você está mais novo, irmão. Com cara de uns 39 agora, graças a Deus. Com amor eterno eu te amei, com bondade eu te atraí. Eu sou o Deus que falo, eu sou o Deus que... Mas não tem um que conhece, tem quase 300 pessoas aqui, gente. Gente, você conhece o pastor Valdir? Nesse tempo o senhor estava tocando viola no rastapé, né? O senhor se converteu com quantos anos, pastor?
Com 13, então está uns 60 anos já na presença de Deus, aleluia. Resumindo, quando você cresce na presença de Deus, é aí que você se sente pequeno. Quando você está fraco, é aí que você é. Pedro acaba de viver uma das maiores experiências da sua vida. E o que ele faz? Ele reconhece que ele era um pecador. E o reconhecer que somos pequenos nos faz grandes diante do Pai. Diga aleluia. Ele diz: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E no versículo próximo: pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. 10. E de igual modo também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E o 11, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Que coisa! Você percebe nesse texto que Jesus fez a obra na vida de Pedro, que costuma na nossa vida levar anos em uma única passagem. Porque até Jesus conseguir entrar no barco de alguém demora, não demora? Você recebe um folhetinho: olha, a palavra de Jesus, não, obrigado, já tem minha religião. Não é isso? Até ele conseguir pisar no teu barco demora. O barco é o coração, é a vida. Mas uma vez que ele pisa, ele começa a ministrar a palavra. E você começa a aprender dele, você começa a crescer, você começa a desenvolver a sua fé. E quando você desenvolve a sua fé, ele lança o desafio. Qual o desafio? Lança a rede. Você fala: mas espera aí, Jesus, eu fiz isso a vida inteira, nunca deu certo. Mas ele diz: vai, porque agora vai dar. Eu já confiei em tanta gente, eu só quebrei a cara, mas agora é hora de confiar. Mas eu sempre fiz, nunca funcionou. Mas faça, porque agora vai funcionar. Levanta a mão direita e fala: eu recebo. Agora vai funcionar. E depois que Pedro vê aquela maravilha acontecendo, o temor toma o coração dele. Jesus diz: não para por aí não, meu filho, venha, porque agora você não pesca mais peixes, vai pescar homens. Resumindo, era um novo convertido no começo da passagem e sai de lá como um apóstolo. Pastor, por que tão rápido? Porque Jesus não tinha tempo. Jesus teve um ministério de 3 anos, então o que eu tenho uma vida inteira para fazer com as pessoas, ele só teve 3 anos para fazer com aqueles homens. Tem obra que Deus tem pressa, tem obra que ele empurra e a coisa vai de uma vez só, sim ou não? Agora, uma coisa a gente não pode perder de vista: Pedro estava num cresci, só que você só tem 2 caminhos: ou você cresce e continua crescendo permanentemente, ou você para de crescer e começa a diminuir até desaparecer. Tudo bonito na vida de Pedro, é verdade, só que ele começa a ir por um caminho que eu já vi muitas pessoas irem. Aqui, excelente. Aqui ele só acerta, aqui ele só cresce, ele desenvolve, ele sai dali como um apóstolo, chamado por Jesus, cheio de temor no coração. Só que você sabe qual é o grande inimigo de muitas pessoas, não de todas, porque tem aqueles que sabem lidar, mas da maioria das pessoas: o tempo. O tempo, ele torna as coisas novas velhas. O tempo, ele torna a novidade em quê? Em coisa ultrapassada. O tempo, ele rouba a nossa força se a gente não sabe lidar. Você pode dizer: pastor, eu estou melhor do que quem eu era antes. Então você soube lidar com o tempo e ele foi remédio na sua vida. Você fala: não, pastor, o tempo passou e hoje nem chorar eu choro mais. Você secou, o tempo secou você. Alguém diz: pastor, hoje eu ligo um louvor, eu não aguento, eu choro. O outro fala: pastor, se eu ver Jesus hoje eu não consigo mais chorar. Está seco. O casamento, a mesma coisa. Começo é aquele negócio, aquela paixão, aquele desespero. Se não usa-se o tempo da maneira correta, o que acontece com o casamento com o passar do tempo? Já não anda mais de mão dada, um vai na frente, outro vai atrás. Vem logo, mulher. É assim ou não?
Um dorme na bicama da sala, ou a mulher dorme no quarto. Se você está fazendo isso, quem colocou essa bicama na sua casa foi Satanás, para afastar você da sua esposa, sabia disso? Vem filhos, aí começa a colocar filho para dormir no meio da cama. O menino está com 25 anos dormindo no meio do casal. Coloca esse cara para correr dali. E depois não é filho não, sabe o que vem depois dos filhos? Que é pior ainda, se não sabe administrar. Os netos. Aí não é mais o filho que dorme, é o neto, não é mais a filha, é a neta. E o casal vai ficando cada vez mais afastados. Daqui a pouco são dois amigos que moram juntos e o casamento acabou. O seu trabalho, o seu emprego. Ô pastor, quando eu passei naquele concurso, uma felicidade tremenda. Hoje eu não aguento mais aquele lugar. Você não soube lidar com o tempo. O tempo foi te cansando, o tempo foi te enfraquecendo, o tempo foi tirando de você os sonhos. A própria vida, não é? Você olha no espelho, vê fotos de 10 anos atrás, 20 anos atrás. Nós estamos um pouquinho diferentes, sim ou não? Sim ou não? Tem gente que fala, pastor, o tempo passou para mim. Tem outro que já não admite, né? Fala, não, para mim não, para mim eu tenho aqui o vigor de 20 anos, mas está com a carinha de 98. O tempo passou assim. Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Você pode passar creme, pode colocar roupa mais comprida, usar a luvinha da Ana Maria Braga, não interessa. O tempo passa. E se a gente não sabe lidar, não é que o tempo ele não pode nos envelhecer, ele tem que nos envelhecer. Porque a gente passa junto com as demais pessoas, não é isso? O que ele não pode é tirar da gente o encanto, a alegria, a felicidade. O que ele não pode é tirar da gente o vislumbre de estar na presença de Deus e servir ao Criador dos céus e da terra. Diga aleluia. Pedro, ele passa por esse processo, infelizmente, esse processo acaba acometendo ele. Olha aqui Mateus 26:33, vamos lá. Quem gosta de passear na Bíblia aí, você gosta? Não gosta não? Então veio no lugar errado. Seja bem-vindo à igreja, aleluia. Quem gosta de passear na Bíblia? Então vieram no lugar certo, graças a Deus. Mateus 26:33. Primeira coisa que faz com que a gente comece a diminuir na presença de Deus, na presença do Pai. Mas respondendo Pedro, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Cuidado. Alguém já disse, nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Ninguém sabe o dia de amanhã. Aquele que está em pé, vigie para quê? Para que não caia. Eu já vi gente criticando o pecado de alguém, anos depois cometendo o mesmo pecado, igualzinho, parece até que fez o curso. Nossa, como pode fazer isso? E daqui a pouco está fazendo a mesma coisa. Autoconfiança, ela tira a nossa vida da plena dependência de Deus. Não tenha autoconfiança. Claro, por favor, tudo que Deus colocou em nós é instrumento de vitória. A vaidade, a autoconfiança, a personalidade, tudo isso é um presente de Deus para nós, amém? Só que tem que estar na medida. Se você tem vaidade demais, daqui a pouco você está andando que nem uma perua, ou um peru, dependendo se for homem ou mulher. Mas também tem a vaidade que não é a aparência, é a vaidade do orgulho. Eu lembro de um amigo que ele ligava para as pessoas, falavam assim: você está bem? E a pessoa dizia: eu estou. E ele respondia: mas não tão bem quanto eu. Pelo amor de Deus, um cara desse eu não quero que ele me ligue nunca. Mas por quê? Tomado pela vaidade. Ele recebe uma exortação, ele não aceita. Ele recebe uma advertência, ele não aceita. Já viu aquela pessoa? Não gosto que me cobre, é caloteiro e orgulhoso. Como não gosta que me cobre? Se está devendo e não quer ser cobrado, o que tem que fazer? Tem que pagar. Além de caloteiro e orgulhoso, diga, está amarrado. Pedro falou: ainda que todos se escandalizem, pode ficar tranquilo que eu nunca vou me escandalizar. Foi o primeiro, negou Jesus 3 vezes. Não tem como.
Amigo, nós somos exatamente iguais. Nós temos funções diferentes, temos estrutura diferente, aparência diferente, mas na média geral nós somos todos iguais. Você sabia que até o número de mortes numa cidade respeita uma média? Todo dia em determinada cidade morrem 10 pessoas. Em São Paulo, se não me engano, eram 300 pessoas por dia. Até a morte respeita essa média, porque no geral nós somos todos iguais. Temos medo, dificuldades, falhas. Ele disse: eu nunca vou me escandalizar. Quebrou a cara lá na frente. Nunca diga nunca. Diga: Senhor, eu estou de pé por conta da tua graça. Eu estou de pé porque o Senhor me ama. Eu estou de pé por conta da sua bondade e misericórdia. Diga amém. E você vai permanecer de pé até o final. Primeiro passo de Pedro na sua descida foi a autoconfiança. Vem na quarta-feira, não, minha família já é de Deus. Vem na sexta-feira, mas eu já estou curado. Vem na consagração, mas eu já estou consagrado. Resumindo, ele é ultra mega power. Não, na verdade a gente é uma poeira no universo, meu irmão. O Senhor, quando se refere a Israel, chama de bichinho de Jacó, de tão pequenininho que eles eram e de tão pequeno que nós somos. Agora, embora pequenos, nós servimos um Deus que é grande, aleluia, que nos escolheu e nos abençoou. Fica nessa graça. Lucas 22, 49, vamos lá. Lucas 22, é o 44, isso. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Jesus, né? E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou o quê? Dormindo de quê? De tristeza. Jesus suava sangue, gente. Jesus numa agonia como nunca havia sentido. Ele vai olhar os seus 3 escolhidos, os quais ele levou para a oração, e eles estavam dormindo de quê? De tristeza. É fácil dormir de tristeza quando não é você que vai morrer, né? Quando é o outro. Jesus suava sangue, Jesus em agonia, e os discípulos dormindo de tristeza. Quarta-feira, pergunta a pessoa que está ao teu lado: por onde você andas? Está em casa dormindo de tristeza? Minha família não quer nada com nada, pastor. Não adianta vir aqui orar por eles. Qual motivo está fazendo você dormir? É indignação? Não importa o motivo, o resultado vai ser o mesmo. Nós vamos fazer aqui a partir do próximo mês, uma segunda-feira no mês, que é o congresso dos filhos de Abraão. Depois da Santa Ceia, começa no próximo mês, primeira segunda-feira, eu vou servir uma nova ceia, só para quem quer vencer, conquistar, tomar posse da bênção. Vamos ver quem vai estar aqui e quem vai estar dormindo de tristeza. Quando a gente deixa de vigiar, quando a gente acha que já está suficientemente suprido, quando a gente acha que a nossa vida já está repleta de luz e de graça, a gente se acha no direito de dormir. Sabia disso? A gente se acha no direito de descansar. Quem acha que está com muito dinheiro, começa a fazer o quê? Começa a gastar. Você vê essa meninada de hoje, ganha dinheiro na internet, não é? Mas do jeito que ganha, gasta. Não vão ter nada no futuro. Lembra no passado, os grandes jogadores de futebol ganhavam muito dinheiro. Como morriam? Na miséria. Muitos morreram na miséria. Mas por quê? Porque quando acha-se que está no topo, no auge, não há mais nada a fazer. Não cai nisso não, meu irmão. Se hoje você tem orado, continua orando. Se você tem jejuado, continua jejuando. Se você tem feito campanhas, continue fazendo. E se você deixou de fazer qualquer uma dessas coisas, volte o mais rápido possível, porque você está no processo inverso. Ou você sobe, ou você desce. E a pergunta eu faço nesta manhã: você está subindo ou está descendo? Faça uma autoanálise. Quem era você na sua conversão e quem você é hoje?
Tem gente que não participa de mais nada, não pega um envelope, não faz uma campanha, não entra num propósito, não se encanta, não se ilude com mais nada. Ilusão no termo positivo da coisa. Mas porque essa pessoa está numa descida, como Pedro também estava, começou com a autoconfiança. Eu não preciso de rosa, eu não preciso de sal, eu não preciso de suco de uva, eu não preciso do pergaminho. Daqui a pouco ele achou que já podia dormir enquanto Jesus orava. Não entra nisso. Nós nunca estamos suficientemente supridos. Sempre falta alguma coisa. Já viu aquela pessoa que você pergunta: como é que está a sua saúde? Está ótima. Você fala: tá, mas você foi ao médico? Não, eu não sinto nada. Esses são os piores. Esse quando cai de uma vez, pum. Eu não sinto nada. Não tem essa de eu não sinto nada. Até porque tem certos tipos de doença que quando a pessoa sente, já não tem mais o que fazer. Tem que estar vendo antes as taxas, os níveis, a medida, a glicose, o colesterol, a ferritina, eu não sei, quem é da saúde pode falar melhor do que eu, mas tem gente que acha que está bem. Aí você toma um remédio que o médico passou, e essa figura olha para você e fala assim: eu não tomo remédio nenhum. Você fala: tá, e quando é que você foi no médico a última vez? 1948. Por isso que não toma remédio, o médico não te vê. No dia que o médico te vê, ele não deixa você nem embora. Autoconfiança destrói. Mas também não é só autoconfiança. Deixar a vigilância de lado. Não, pastor, eu não caio, fica tranquilo que comigo. Um dia falaram para mim: pastor, uma loja que eu trabalhava, na época não sei qual era a moça que fazia sucesso, porque antigamente com a televisão a gente conhecia pouca gente. Hoje não, na internet pulverizou, né? Hoje tem um monte de gente famosa que aparece todo dia. Naquele tempo não. Então você tinha a Carla Pérez, era um estouro. Quem era dessa época? Não é? Tinha a Carla Pérez. E os outros não conhecem a Carla Pérez, não? Quem conhece a Carla Pérez aí? Todo mundo conhece Carla Pérez. E um cidadão falou para mim: pastor, te fazer uma pergunta, não é zoeira não. Imagina, né? Se o senhor estivesse num quarto sozinho com a Carla Pérez, o que o senhor faria? Eu falei: amigo, você pode ter certeza que nem lá eu ia entrar. Por quê, meu irmão? A Bíblia diz que o diabo a gente resiste, mas do pecado a gente foge. Você não tem que enfrentar o pecado. Quando a Eva parou para falar com a cobra, o que aconteceu? Imagina, você está no meio do jardim, a cobra: oi. Você olha e fala: e aí, beleza? Uau! Irmão, está amarrado, Satanás, sai correndo. Mas não, parou para dialogar com a cobra. É a secretária: bom dia, tudo bem? Aí dá aquela mão segura, né? Subiu o calor do demônio, irmão, para pegar o resto não custa nada. Não, se é uma pessoa atraente, se é uma pessoa que você fala: meu Deus, bom dia minha irmã, como é que você está? Tudo bem? Deus abençoe. Um dia eu saindo da igreja, a irmãzinha falou para mim: pastor, só me dá uma carona? Eu falei: irmã, eu estou sozinho, eu não posso levar a senhora no carro. Não, pastor, mas eu não ligo não. Eu falei: não, mas quem liga sou eu. Você está doido, irmã, levar uma mulher dentro do meu carro sozinha? Agora é claro, uma senhora, 60, 70, 80, 90 anos, eu vejo no ponto: ô irmã, senta aqui atrás. Até porque a gente tem que ter um bom senso também. Você pode ser maluco também, não é verdade? Apesar que o bom é vigiar sempre, mas às vezes você tem que abrir uma exceção. Agora, qualquer fotografia que alguém olhar e falar: ih, nesse mato sai cachorro, foge. Foge. Não fica, não conversa com a serpente. A autoconfiança destrói, e dar lugar à carne faz você dormir de tristeza. Irmão, você destruiu o teu casamento. Pastor, mas a gente não era feliz há anos. Minha irmã, você abandonou tua casa. O senhor não sabe como ele me tratava. Eu atendi uma vez um casal, o rapaz e a amante dele. Tinha desfeito o casamento, tinha ficado com ela. Eu falei: olha, vocês sabem que vocês dois não podem estar juntos, né? Tem um pecado, e pecado de morte. Ela olhou para mim e falou: pastor, a mulher dele não cuidava dele, as golas da camisa dele eram encardidas. Eu falei: o que o senhor tem a ver com isso?
Isso é uma questão dele e dela, uma questão do casal. E tem gente que quer justificar o pecado usando esse tipo de argumento. Não, eu entrei nesse casamento porque eles já estavam frios há muito tempo. Enquanto uns estão frios há muito tempo, o outro está pegando fogo, né, do inferno, né? Não, fuja. Não durma de tristeza. Não durma por acomodação. Não durma por indignação. Não durma. Diga a pessoa ao teu lado: não durma. Vigia sempre. Elevador, tem 10 mulheres lá dentro, só vai entrar você, o pirulitão lá no meio. Deixa aí, vai no próximo. Verdade? Atendimento em sala sozinho, nunca. Sempre ambiente filmado, se não tiver câmera, mais uma testemunha. Homem não atende mulher sozinho, e mulher não atende homem sozinho. Abraço, sabe como é abraço de pastor? Vem cá, pastor Valdir, me dê um abraço, pastor Valdir. Vem devagar que o senhor também não está com essa forma toda. Ele é um homem. Me dê um abraço, pastor Valdir. Hey, aleluia. Ele é uma mulher. Fake soul, diabo. Como é que abraça? Calma, não precisa. Não, vem abraçar. Porque às vezes você não consegue fugir. Um exemplo, você passa anos sem ver a pessoa automaticamente, ele está todo aqui. Automaticamente, ela se empolga, não é? Ai, pastor, vem me abraçar. Como é que é o abraço, pastor? Vem me abraçar. É assim, ó. É desse jeito. Pode ir lá, coisa feia. Como homem maravilhoso, mas imagina isso aí de peruca, irmão. Resumindo, abraço, se é bom que nem haja, é de longe. A Bíblia fala para a gente fugir da aparência do mal. A Bíblia diz que tudo que não for de boa fama, a gente tem que se afastar. Tem gente dormindo, hein? Uns dormindo de tristeza. Ah, minha mulher não liga para mim? Então liga você para ela. Qual que é o número? Ai, pastor, minha mulher é isso, minha mulher é aquilo. Minha mulher está gordinha, é só diminuir a comida sua e dela. Porque sozinho também ninguém emagrece, viu? Ai, meu marido está muito isso, muito aquilo. Pastor, meu marido está frio, esquenta. Vai soprando até esquentar. É que nem churrasqueira. Uma hora pega fogo, a coisa vai. Diga aleluia. Nossa, como é que pode falar isso numa igreja? Por isso que está cheio de casamento destruído nas igrejas. Porque ninguém fala sobre isso. Oh, pastor, mas na igreja é para falar de santidade. Quem disse que vida em comum no âmbito do casamento não é santidade? Pecado é você negligenciar a sua parte. Pecado é você cobiçar aquilo que Deus não te deu. Isso é pecado. Agora o que Deus te deu, meu irmão, joga para cima. Faz o que quiser. Pastor, pode usar a fantasia do Homem-Aranha? Mas dentro da tua casa você usa o que você quiser. Eu particularmente comprei um pijama do Silvio Santos. Eu me sinto mais confortável. Eu não sei, eu gosto tanto do Silvio Santos que eu estava olhando assim, que eu estou tirando foto até assim já, ó. Você percebeu que ele estava meio envergado para trás? Dormiu de tristeza. Você está dormindo? Não está vindo orar pela tua família na quarta-feira? Qual o motivo? Tristeza, comodismo, preguiça? Faça você mesmo o checklist. Voltou a frequentar o bar, o bilhar. Imagina, passa alguém e vê você na esquina jogando bilhar. Ô, obreiro! O obreiro está lá, ó. Agora é claro, vai num sítio, num retiro, tem uma mesinha de bilhar, qual que é o problema? Nenhum. Tem uma mesa de bilhar no terraço da tua casa, qual o problema? Nenhum. E se tiver churrasco, me chama que eu vou lá prestigiar. Agora não é o que, é aonde, é com quem. Amém, gente? Mais um passo para o fracasso. João 18:10, rapidamente. Aqui já começa a aflorar uma coisa que é inevitável. Quando a gente tem autoconfiança e a gente deixa de vigiar, sabe o que prevalece na nossa vida? A carne. Ela vem à tona, hein? Ela volta com tudo. Porque antes da presença de Deus nós éramos carnais e passamos a viver como espirituais, sim ou não? Mas quando eu começo a ter excesso de autoconfiança e quando eu começo a deixar de vigiar,
Daqui a pouco volta o palavrão, a cobiça, a mentira, a desonestidade e tantas outras coisas. E sabe o que prevalece na minha vida? Repita você: a carne. Você volta ao estado inicial. Olha o que diz: então Simão Pedro, que tinha espada, andava armado, hein? Desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Irmão, isso aqui é gravíssimo. Pastor, mas não pode cortar a orelha? Pode, legítima defesa pode. Pode. Eu tive um caso de uma pessoa próxima, o bandido entrou na casa dela para roubar, pegou aquele enforca-gato, prendeu a mão dela, uma jovem senhora, e ele subiu para o quarto para pegar o que ele queria. E ela foi tentando, até que ela soltou. Irmão, ela pegou a faca e correu atrás do bandido. E o bandido, foi embora. Pastor, e se ele viesse agredi-la, ela podia ter se defendido? Podia ou não podia? Claro, a lei nos autoriza. A palavra nos autoriza. Inclusive, se você olhar para o Antigo Testamento, a coisa era mais séria ainda. Ao roubador não deixará viver. Se dependesse de Deus, o ladrão morria no primeiro assalto. Mas agora nós estamos no Novo Testamento. A questão é que Jesus trouxe tudo junto, né? Não existe duas Bíblias, só existe uma. Aí você fala: mas pastor, a gente tem que amar. Claro, a gente vai amar, só que entrega para a polícia, deixa cumprir a pena. Isso também é uma forma de amar, porque pode ser que aquela pessoa se conscientize e mude de vida. Também é uma forma de amar. No sertão não se usa muito prender, não. A pessoa é pega roubando, a própria população já faz ali a prisão, o julgamento e a execução da pena. A pessoa rouba uma bicicleta, se pegarem, meu irmão, camarada toma um couro, mas daquele bem. Tanto é que o número de crimes é muito menor, porque quem é doido? Paraguai é a mesma coisa. Paraguai, alguém já foi lá na fronteira? Cidade do Leste? Eles estão sentados na cadeira com a arma em cima assim, Quase não tem crime, nem morte, nem roubo. Por quê? O cara sabe que se roubar, o que acontece? Agora aqui, se roubar, vira ministro. Deixa para lá. Então você pega. A doutora Rafaela não gostou muito não. A doutora... Resumindo, Pedro, pelo fato dele ter arrancado aquela orelha, Jesus poderia ter sido preso justamente. E se ele fosse preso justamente e morto na cruz, como foi, justamente, a nossa salvação estaria o quê? Prejudicada. Porque ele só pôde nos salvar pelo fato de que ele era o Cordeiro de Deus, que tirava o pecado do mundo e morreu no nosso lugar. Mas se ele tivesse morrido por sua própria maldade, o sangue dele não serviria para nós. Quem está entendendo? O que quase Pedro conseguiu fazer aqui? Estragar o plano da salvação. Porque quase Jesus foi preso por um crime, ou por vários, né? Lesão corporal grave, formação de quadrilha, desobediência. Meu Deus do céu. Tanto é que Jesus pegou a orelha, colou no lugar e falou: Pedro, o que é isso? Não é para fazer isso não. Mas sabe por quê? Começou autoconfiante, falou: não, eu não me escandalizo, só fica tranquilo. Aqui eu lembro de um batismo, uma história. Rapazes de um lado, moças de outro. Rapaz jogando bola, moças na piscina. E o rapaz assistindo as moças na piscina. E o pastor foi até ele e falou: irmãozinho, vamos para lá, porque os meninos estão daquele lado. Não, pastor, fica tranquilo que aqui não sente nada não. Ele falou: então você procura o médico, meu irmão, que você está com algum problema. Moças de um lado, rapaz de outro, não tem como. A autoconfiança é destrutiva. Quando nós excedemos a autoconfiança, deixamos de vigiar. Não, porque eu não me encanto com isso. Lembra no mundo? Eu bebo, eu não fico bêbado não. Eu lembro uma vez que eu fui numa festa, fizeram um balde de caipirinha. No mundo, meu irmão, baldão de caipirinha a gente pegava com a concha. Falei: não, fica tranquilo que aqui é de boas. Meia hora depois eu estava dormindo no chão da festa. Menino com 15 anos de idade. Depois arrumei um trabalho, fizeram a festa de fim de ano na empresa. A Lívia já estava lá.
mas não era crente também não. E era cerveja para todo lado, em cada canto tinha uma máquina daquelas de chopp. Eu falei, o quê? Pobre é uma desgraça, irmão. Quando vê alguma coisa de graça, não se preocupa com nada, só quer consumir. E eu ia tomando um copo de chopp em cada máquina daquela. Chegou a hora de ir embora. Vim passando mal no ônibus, consegui pegar o metrô. Quando chegou no Brás, me deu ânsia. Eu morava em Arthur Alvim, lá no final da linha do metrô. E eu falei para o pessoal que estava comigo, só um minutinho que eu vou sentar ali para tomar um ar. Sentei na estação do Brás, 5h30 da tarde. Quando eu abri o olho, era 11h30 da noite. Eu dormi 5 horas na estação. E o pessoal falando para mim, Fátio, olha, a gente ia lá te chamar, você brigava. A gente queria levar, porque um monte de gente passou indo embora e me via lá. Mas você não quis. Mas por que não? Fica tranquilo que comigo não acontece. Acontece com qualquer pessoa, meu irmão. Bebeu, fica bêbado. É isso ou não? Ouviu a voz da serpente, vai ser enganado. Diga, está amarrado. Ninguém é melhor do que ninguém, não. Os homens de Deus que viveram na santidade do começo ao fim, não é porque eram mais fortes, é porque fugiam do pecado. E fugir do pecado é um ato de inteligência. Diga aleluia. Foge. Depois que o pecado toma conta, o que sobra? A carne. Jesus cumprindo a obra, o trabalho, o que Pedro faz? Pega a espada, pau na orelha. Não podia, ia por tudo a perder. Tem gente que está com a espada na mão, está voltando às práticas antigas. O palavrão está na ponta da língua. Verdade, a mentira. Não, eu só minto quando precisa. Fuja disso. Isso vai te levar para o buraco. É amizades. Voltou para o time de futebol, o Sabugo. Qual que é o nome do time? Como era o nome do time lá de onde você morava? Fala uns nomes aí para dar uma animada. Um time de várzea. Nós que tá. Qualquer outro. Hein, gente? Como é que é? Arranca-toco, fura-dedo, misericórdia. E aqui tem uns times desses também. Bacana, para quem está no mundo, não para você. Não tem jeito, irmão, é palavrão, é droga, é maconha para todo lado. Não tem condições. Você está no mundo, mas você não é do mundo. E a carne pede tudo isso. Daqui a pouco está jogando na loteria de novo, comprando telecena, raspadinha, papa tudo, jogando no bicho, no bingo, tomando cerveja sem álcool. Começa com sem álcool, eu já conheço. Não, pastor, eu só bebo socialmente. Põe um terno e fica bêbado na praça. É isso aí que você está fazendo? A carne toma conta. Aí já era. Aí sabe o que acontece com a gente? É só ladeira abaixo. Penúltimo versículo, Lucas 22:60, rapidamente. Começa a questionar. Eu nem sei se Deus existe. Eu nem sei, esse negócio de dízimo, esse negócio de igreja, batizar para quê? Já fui batizado quando era criança. Aí começam os questionamentos. Você fala, eu não acredito que eu estou ouvindo isso da tua boca. Você foi um obreiro, você foi um pastor, que nem a história que eu contei aqui há uns dias, né? Você não era pastor, desviou e na casa dele ele montou um bar. Ele era conhecido como pastor no bairro. E o bar acabou adotando o nome dele, né? Como é que ficou conhecido o bar? Bar do pastor. E não é que ele colocou uma placa, bar do pastor? Não, já que vai para o inferno, vai fazer valer a pena, né? Amigo, olha o que diz. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Começa com a autoconfiança, abandona a vigilância, a carne prevalece. Qual que é o próximo passo? Negar Jesus. Você não é crente? Eu vou na igreja. Você não vai batizar? Não sei. Mas você não dá mais dízimo? Quando eu quero, quando eu sinto. Mas você não é de Jesus? Eu não sou de igreja, nem agora é essa, né? Os desigrejados.
Qual igreja você frequenta? Não sou de igreja não, meu negócio é com Deus. Abraão foi até Jerusalém para entregar os dízimos na mão de Melquisedeque, que era o sacerdote, e o bonitão não precisa de um pastor. Jesus frequentava a sinagoga, ouvia a pregação, e o bonitão acha que não tem que vir à igreja. Está longe de Deus. E eu falei no início da pregação que ou a gente cresce e transborda, ou a gente diminui até desaparecer. Passou tudo isso, Jesus morreu e eles ficaram perdidos. Olha o que Pedro faz lá na frente, João 21:3. Rapidamente, aqui a gente encerra. João 21:3. Disse-lhe Simão Pedro: vou o quê? Vou pescar. Ô louco, como dizia já o apresentador, ô louco bicho. Ele tinha acabado de ouvir há 3 anos atrás: você não pesca mais peixe, você pesca o quê? Homens. E agora, com a mesma velocidade, o que ele faz? Ele volta a pescar peixe. Só que tem um porém. Ele volta ao mesmo status, ao status inicial. Olha o que diz: disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. A nossa influência, ela é muito importante e perigosa. Versículo 4. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada. Estão percebendo alguma coisa aí? Eles estavam revivendo aquilo que eles haviam vivido lá no começo. Lembra que quando Jesus encontrou Pedro, ele disse: pesquei a noite toda e nada apanhei? Você está vendo que depois de ter passado por toda a experiência, por todo o conhecimento, ele volta a não pescar nada, mesmo tendo pescado a noite inteira. Sabe por quê? Se eu mudo a semente, eu mudo o quê? A colheita. Mas se eu continuo plantando aquela semente, a minha colheita vai ser o quê? Exatamente a mesma. Sabe por quê que a sua vida mudou quando você levantou a sua mão para Jesus? Porque você começou a plantar sementes diferentes, de amor, de respeito, de honestidade, de vida limpa e honesta. Mas se você voltar a tudo que fazia antes, você vai voltar a colher os mesmos frutos que colhia antes. Você fala: pastor, eu nunca mais quero a depressão. Então você nunca mais busque a vida que tinha naquela época. Pastor, eu não quero mais a miséria. Então não volte àquela vida que você tinha antes. Pastor, eu tinha um vazio dentro de mim. Então não volte à vida que tinha antes, porque senão o pacote volta todo. O pacote é completo, tanto de Deus quanto do diabo, viu? Pescar a noite e nada apanhar. Olha o versículo 4, gente. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Meu Pai, andaram com ele 3 anos, e quando ele reaparece, eles não conheceram. Uma pessoa consagrada que lê a palavra, ela vê Jesus. Uma pessoa desviada que lê a palavra, o que ela vê ali? Ela não vê nada, ela não enxerga nada. Aqui diz no versículo 5, olha lá: disse-lhes pois Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe o quê? Não. Que coisa? Até fome estavam passando. E por quê? Por causa da autoconfiança, porque deixaram de vigiar, porque deixou a carne prevalecer, porque negou Jesus. Ou você sobe, ou você desce. Ou você cresce e vai transbordar, ou você diminui até desaparecer. Para finalizar, versículo 6. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Olha a história aí. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava como? Estava nu, e lançou-se ao mar. Até a roupa o homem perdeu no meio desse rolo todo, gente.
A nudez aqui não é física, não. A nudez é espiritual. Ah, meu irmão, nós estamos num caminho tão maravilhoso. Nós estamos crescendo e subindo a cada dia, diga amém. Tem gente sendo curada, tem gente sendo liberta, tem gente sendo restaurada, tem gente avançando, tem gente prosperando, diga glória. Não mude de direção, não mude de sentido, continue crescendo, continue se aproximando dele, continue amando a Jesus, e a sua pesca será cada dia mais maravilhosa, diga amém. A fome não te alcança, a nudez não te alcança. Agora é claro, se em algum caso a fome alcançou, a nudez alcançou, só há uma saída, aquela que Pedro adotou: se lançar ao mar. Se lance na palavra de Deus hoje e diga para Deus: eu quero reconstruir, Senhor, porque do mesmo modo que eles tiveram uma pesca maravilhosa no começo, após esse fato, eles foram restituídos e o Senhor deu a eles essa bênção novamente. Deus tem muito para cada um de nós. Diga: eu creio, Senhor, e vamos aplaudir a Ele com amor. Coloque-se de pé, põe a sua mão sobre o coração. Senhor, muito obrigado pela presença nesta manhã, pela graça que enche este lugar e pela bênção que está sobre a vida desse povo. Que o teu nome seja glorificado e todas estas pessoas abençoadas. Abençoa quem está em casa, abençoa quem nos acompanha, e que no nome de Jesus esta palavra fale aos corações para a glória do Senhor. Diga amém e graças a Deus. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará.